Olá, boa tarde. Estamos recebendo o pessoal aí. Já chamo Yara, que já está aqui na nossa sala. Boa tarde. Olá, Oselaine, de Nani, isso mesmo, de Nani. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Nossa convidada especial de hoje, Yara. Olha, pessoal, vão entrando aí, meninas. Vão tocando nesse aviãozinho aí do lado. Olha só. Gente, se as outras lives eu me emociono, no final, acho que essa eu vou me emocionar no início, no meio, com Yara. Yara, inicia a nossa live mostrando a Rafinha aí. Essa A filha Rafinha? do agro. Amiga, não sei se vai caber aqui, mas olha. Olha só, gente, que linda, maravilhosa. Tá enorme. Que maravilha. Sejam bem-vindos, bem-vinda, meninas. Leiciele Sampaio, A Leice, eu Fabiana, conheço, a Leice. Carol. Vou trazer essa mulherada aí toda para a gente bater um papo hoje sobre o agro, trazer todo esse sentimento. Yara, cada live que a gente está fazendo, é engraçado que a gente conta mais ou menos como que as pessoas receberam esses convites. Deixa eu só trocar aqui, porque você sabe que eu estou falando e tô com o áudio do celular, não estou nem com o áudio do fone. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, agora eu tô com áudio do telefone. Isso é toda a animação. Sejam bem-vindos, Olha Sabrina, quem Maria tá aí Eugênia, agora. Juarez. O meu Oi, pai filha, ou olha a minha aí. mãe. Débora. Minha Sejam... cunhada. melhorou o áudio. Olha, esse nosso assessor aí, ele é Blaster, gente. Hernani tá chegando aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais. Nós estamos fazendo, só para fazer uma introdução aqui, nós estamos fazendo as lives junto a esse perfil da Humanos Editora, que é essa editora fantástica, que fez toda a organização do livro Elas e o Agro, onde nós temos 13 coautoras contando toda a sua experiência, superação, oportunidade. Olha o livro aí, Yara, mostrando. Desses ensinamentos que traz junto ao segmento do agronegócio, o agro, a pecuária, toda essa produção de alimento que a gente tem para o mundo, né? E aí hoje a nossa convidada especial não é nem convidada, eu estou aqui como uma mediadora, né, para falar e contar essa história de como foi essa participação da Yara no livro. Então, toda semana nós já tivemos 2 lives, já tivemos a Margarete, a Cleiva, já tivemos a Dejane e a Cíntia. E aí a gente gostaria, assim, de falar para vocês, nós temos um descontinho especial do livro hoje, o livro está à disposição, vocês podem entrar em contato com as coautoras para comprar, adquirir o livro, ou pode ser na Livraria Janina, em Cuiabá. E vocês também, inclusive depois o Nélito vai colocar aqui o arroba de todas as coautoras, tá? Para vocês terem conhecimento. A Ave está entrando, pessoal, na live, eu não estou fazendo nenhum aceno. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. E aí, essa live de hoje a gente vai falar com a Yara. E ela contar o que foi essa experiência do livro, quanto que isso gera de oportunidade. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui no hotel, acabei uma reunião aqui, saí da reunião lá de cima e desci aqui para a sala de café para a gente conseguir contar toda essa experiência, né? Yara, seja bem-vinda, minha amiga querida. Antes eu pensava assim, a Yara, com o trabalho que ela faz de prosperidade, de ajudar tantas e tantas mulheres, o quanto ela pôde vir e contribuir também nesse livro. Seja bem-vinda, minha amiga, faça a sua introdução hoje. Obrigada, Vanice. Amiga querida, né? Em primeiro lugar, e parceira nesse projeto maravilhoso, que é o livro Elas e o Agro.
Atualmente eu trabalho como terapeuta, analista comportamental, especialista em neurociência, programação neurolinguística e trabalho diretamente com mulheres mesmo, né? Mas, Yara, o que que você está fazendo nesse livro? A Vanice, a gente já se conhece faz quanto tempo, amiga? Não faz muito, não, mas assim, é uma Dois amizade. aninhos, 2 aninhos. É uma amizade assim, começou na pandemia e é muito valiosa, é riquíssima na minha vida, assim. Para mim foi um grande presente conhecer você. E, e a Vanice organizou esse livro maravilhoso, Elas e o Agro, e ela soube, né, a gente nessa nossa amizade recente, mas tão profunda, ela acabou sabendo, né, das nossas histórias, né, de infância e tal. E ela sabe que eu mesma me chamo de caipira. Eu tenho uma honra imensa de ter vindo da roça, de ser caipira, de ser filha de agricultores. Hoje eu falo que a gente está uma caipira chique, né? As coisas estão mais modernas, né? Então, mas a minha infância toda foi na terra. Foi de pé descalço, foi plantando amendoim com catraca, foi brincando no meio do milho, foi brincando de enxada para fazer estradinha, foi tirando leite de vaca. Então a minha infância ela foi no campo. A minha infância foi maravilhosa, assim, e não teve contato com a cidade até os 17 anos, mais ou menos, né? Foi quando eu tive que sair para estudar. E daí, sabendo de tudo isso, das minhas piadas, meu jeito de falar, às vezes, e contar as histórias, a Vanice me surpreendeu com um convite, falando assim, amiga, eu estou organizando um livro, que é Elas e o Agro, e para que mulheres contem suas histórias em relação à terra, né? A sua vida com a agricultura, seja ela com o braço, com a fé, plantando, colhendo, crescendo, ou mesmo no mercado, né? Atuando profissionalmente, mentorando, enfim. E daí ela falou, eu gostaria que você avaliasse se você quer contar a sua história nesse livro. E daí, nossa, eu fiquei em primeiro lugar, é a minha terceira obra literária, né, que eu faço como coautoria. E isso, quando ela me convidou, me veio como um presente tão grande, mas tão grande, porque eu tinha um sonho na minha vida. E isso eu venho alimentando há 5 anos atrás. E de repente me aparece a Vanícia, minha amiga, me convidando para ter uma oportunidade de realizar esse sonho. E que sonho era esse? O sonho que eu tinha na minha vida era que eu escrevesse sobre a história da minha mãe e, consequentemente, da minha avó, porque para mim tem um valor tão grande contar para a minha geração e deixar para as que virão sobre o trabalho dessas mulheres e o quanto elas impactaram na minha vida como mulher. E daí eu falei para a Vanessa, eu lembro, amiga, eu aceito, mas assim, eu não vou contar a minha história. Aí ela, como assim você não vai contar a sua história? Assim, eu gostaria de contar a história de uma outra mulher. E daí foi que eu contei para ela, mais ou menos, o meu sonho, que era falar sobre a minha mãe. E a Vanice, com esse coração maravilhoso, ficou empolgada, né, amiga? E falou assim, nossa, que maravilhoso, né? E eu tive essa preciosíssima oportunidade de contar sobre aquela mulher que realmente me inspira desde que eu abri os olhos, desde que eu nasci. E esse capítulo, para mim, se tornou muito especial. E hoje, amiga, esse livro está viajando o Brasil, porque a família toda distribuída, as irmãs da minha mãe, a minha avó, graças a Deus, ela está lá com ela, inclusive lá no Sul, nesse momento, devem estar assistindo juntas aí. Elas podem desfrutar juntas dessa história. Que a história da minha mãe tem muito da minha avó e da minha também. Então, para mim foi um grande, grande presente. Foi sentimental, foi uma herança familiar que se concretizou nas páginas desse livro
E também conta a história do valoroso trabalho da mulher nos tempos que não tinha maquinário, que não tinha tecnologia, que as duas ferramentas eram a fé e o braço na roça, né? Que Então, não tinha para mim, escolhas, né? não A tinha. escolha era essa e pronto, né? É verdade. Então, para mim, foi um Olha, grande presente. inclusive para sua audiência que está aqui hoje conosco também, aqui no perfil da Humanos Editora, que eu estou com o perfil aqui da editora. Esse livro a gente lançou no dia 22 de janeiro. Nós fizemos a abertura da temporada cultural do Shopping Goiabeiras. Então, assim, na verdade, a gente fez a avó e está assistindo junto comigo. Olha só, seu pai está falando aí. Um beijo, amo vocês. Meu Deus do céu. E aí a gente começou a trabalhar esse livro lá em 2020. Com a pandemia, a gente teve a dificuldade de muitas coautoras de participarem. Que isso pode ser uma outra história. Quantas histórias a gente tem, né? Cada frase pode virar uma história da vida nossa. E aí a Yara foi uma grata surpresa lá já no meados de 2020, no segundo semestre, que eu a convidei para participar desse livro. E é bem interessante porque o capítulo da Yara é único no livro, porque ela conta a história da mãe dela. Aí as pessoas perguntam, em muitas entrevistas que a gente fez, pergunta, mas como que foi a escolha dessas mulheres? Porque a gente tem duas irmãs, nós temos mãe e filha no livro, nós temos a Yara que contou a história da mãe, nós temos consultoras, nós temos executivas, nós temos produtora rural, nós temos, por exemplo, a Marlene, que é rainha do Jersey no Brasil, considerada rainha do Jersey no Brasil. Então, assim, é uma diversidade incrível o livro. E essa diversidade é que enriquece todas essas histórias nesses capítulos. E essas escolhas, Yara, eu falo isso assim, nossa, com o coração muito, muito, assim, de uma forma atendida, sabe? Não fui eu que escolhi as mulheres, foram elas que se escolheram. Porque, assim, desde quando eu convidei muitas mulheres, não foram poucas, e muitas delas falaram, mas, Vanice, eu não tenho história para contar, o que eu vou contar da minha história? Não tem gente que quer saber sobre a minha história. Então, as pessoas não têm noção, assim, do quanto nós podemos inspirar, o quanto nós temos aprendizados, nós temos erros, nós temos superações, nós temos oportunidades. Que a gente pode estar inspirando outras pessoas, ensinando outras pessoas, relembrando. Tem gente que mandou para mim assim, Vanice, eu li a sua história, sua mãe é igualzinha à minha mãe. Vanice, quando aconteceu isso na sua infância, que você esperava o Natal para comer azeitona, porque a gente só comia azeitona no Natal, isso é uma verdade? As pessoas olham e falam, Vanice, a minha infância foi igualzinha à sua. Então, assim, essas riquezas de detalhes, o quanto a gente pode contribuir, ajudar para que cada pessoa sinta que cada momento da sua vida é único, cada momento é rico, cada momento você tem que celebrar. E a Yara fez muito disso na história da sua mãe, né, Yara? Nossa, assim, tem tantos detalhezinhos. Daqui um pouquinho eu vou estar contando uma parte dessa para vocês também. Né, Yara? Me conta aí como que foi. Primeiro que foi, eu escrevi chorando, né? Do início ao fim, o capítulo. Como já era um sonho, né? Que eu queria realizar enquanto minha mãe estivesse viva, e a minha avó também, especialmente, eu já tinha rabiscos, né? Guardados aqui. Um dia eu vou te mostrar, Vanice, os rabiscos que eu tinha guardado para esse momento, né? E daí, quando isso aconteceu, eu pensei, Deus me deu essa oportunidade imediata e eu tenho que realizar ela, né, da maneira mais honrosa possível porque assim, é um traço, é um pedaço da vida da minha mãe, é um pedacinho, mas eu dividi esse capítulo em cinco grandes lições que ela me ensinou, não como mãe, mas como mulher, né? E são 5 grandes lições que trazem grandes virtudes para a minha vida hoje, que me ajudaram nesse meu aprimoramento moral,
que me ajudaram a amadurecer e trazer esses aprendizados para a minha vida, e os meus filhos também, aprender com ela também, né? E meus netos e tataranetos. Então, eu escrevi esse capítulo aos prantos, do início ao fim, vislumbrando toda a minha geração lendo esse capítulo, sabe? E da nossa família, eu posso estar enganada, mas não tem nenhuma pessoa que tenha um registro tão rico da própria história, né? E além de tudo, além dos motivos que eu escrevi emocionada, que foi pela minha geração, foi por contar a história dela, por eu honrar a história da minha mãe, a história da minha avó, e também fazer com que outras mulheres lembrassem do quão honroso é você não olhar para as feridas que talvez seus pais te causaram, não você olhar para o que não te deram, o que te faltou, mas aquilo que eles te deixaram de herança mais preciosa, que é você olhar com olhos de benevolência a tudo o que eles te ofertaram, porque era o que eles tinham para te ofertar, era o que de melhor eles podiam te oferecer. E você falando isso, Yara, assim, eu penso, todas as histórias que eu li são histórias assim, a maioria, todo mundo vai para sua infância. Porque é o tempo que a gente recebeu mais. E no momento que, se a gente pensar, eles tinham de menos. E eles entregaram demais para nós, né? Com certeza. E hoje, na verdade, a gente vê nessas gerações de agora que realmente não se dá valor ao pouco que se oferta. Que muitos filhos não enxergam a riqueza do que lhe foi ofertado. E é igual um livro que eu gosto muito, que é Onde Estão as Moedas, que é do João Garriga Bacardi, que você tem que receber as moedas dos seus pais, por mais que sejam poucas, receber essas moedas e seguir para a vida. E muitos filhos não querem receber essas moedas dos seus pais, essas moedas, de maneira metafórica, né? Podem ser algo que você não goste, ou algo que você goste, ou algo que seja pouco, ou algo que seja muito, seja carinho ou não. Se você não aceitar essas moedas dos seus pais, você não tem liberdade para viver. Você não consegue prosseguir com sua vida. Então, disso que eu escrevi da minha mãe, é para que as pessoas também tenham essa consciência de que você tem que aceitar as moedas que seus pais te oferecem, independente do que elas foram. Às vezes, eles não conseguiram nem te dar meia moeda, mas já foi suficiente para que você a recebesse e seguisse a vida. Agora, quando você nega receber essas moedas, você se torna presa a esse passado e você não prospera, você não amadurece. Várias coisas na sua vida travam. E essa foi 5 grandes moedas que a minha mãe me deu e que eu acolho e levo para a vida, graças a Deus, de maneira muito consciente e com muita gratidão também. A Yara, ela, para quem aí não tem o livro, que possa adquirir o livro, ou na Livraria Janina, aqui em Cuiabá, ou nós estamos, eu vou passar aqui já para vocês um descontinho que nós temos dessa semana para adquirir o livro, ou vocês podem estar adquirindo também com as coautoras. O Neliton vai colocar aqui para nós, né, Neliton, um arroba de todas as coautoras aqui, mas a Yara, ela conta com um nível de detalhes, e assim, às vezes é de uma forma de tanta gratidão, a forma como você coloca, assim, com tanta simplicidade, eu falo assim, você entregou ouro em cada parágrafo, você entregou amor em cada parágrafo com a sua mãe, com a história da sua mãe, né? Mostrando assim o quanto que cada dificuldade que ela teve,
Imagina assim hoje, nós temos o agronegócio, qualquer outro segmento, depois de toda uma situação de revolução industrial em que todos hoje tem uma tecnologia para contribuir com isso, e na época nossos pais não tinham isso. Então, assim, eles tinham que contar, aquela coisa, tinham que rezar, orar, torcer para que a natureza ajudasse naquele momento de colheita, de plantio, né? Que não é hoje que a gente tem tantas oportunidades de melhorar a produção, né? E eles, na época, eles não tinham. Então, assim, cada parágrafo a Yara contou de uma forma tão amorosa, tão amorosa. Eu vou ler um pedaço aqui para você. Você vai me contar desse pedacinho. Gente, eu vou dar um spoilerzinho só de um parágrafozinho, porque vocês podem adquirir esse livro, presentear várias pessoas. E é incrível porque, assim, muitas amigas minhas, Yara, eu falava assim, gente, você tem alguma indicação de uma mulher do agro? Ai, Vanice, não tem. Por quê? Porque as pessoas pensam que escrever um livro, a pessoa tem que ser famosa, ou tem que ter visibilidade, ou ela tem que ter conquistado o ápice. E eu falei desde o início, inclusive eu tive algumas pessoas que eu fui falar, falou assim, Vanice, mas você tem que ter gente famosa no grupo, na turma, no grupo, porque senão o livro, eu não quero pessoas famosas, eu quero que as pessoas contem a sua riqueza, o seu detalhe de vida, porque para mim as pessoas famosas são essas pessoas que contam as suas histórias. As pessoas que têm visibilidade são essas pessoas que entregam a sua vida, a sua verdade para outras pessoas. Que elas possam ajudar, que elas possam contribuir, as pessoas enxergarem o valor das pequenas coisas, o valor dos pequenos momentos, o valor do pequeno relacionamento. Pequeno, quando a gente fala, não é pequeno de tamanho, é a simplicidade, mas o valor daquilo. Às vezes você fala assim, nossa, eu fiz uma viagem de 10 dias, mas aquele momento que eu estava exatamente com aquela pessoa, aqueles 10 minutos valeram a viagem. Mas não foi um pequeno momento, mas ele foi valoroso. Então, assim, nesse livro, gente, é incrível quando você vê, por exemplo, a Maristela e a Gilce, que são duas irmãs, falando uma da outra. As duas contam duas histórias totalmente diferentes. E as duas estiveram no mesmo cenário inicial de infância, de adolescência, de oportunidade, de família. E as duas hoje têm duas vidas diferentes, mas elas se completam muito. A história da Nara e da Mariana, que é mãe e filha, a forma como elas contaram. Eu tenho certeza que a Yara, enquanto a Yara contou toda a história, a sua mãe, Yara, ela enxerga a história, sempre enxergou a história dela de uma maneira. E ela leu a sua história, a forma de você contar a história dela de uma outra maneira, já dando valor. O quanto, assim, eu queria perguntar para todos, o quanto você dá valor na história da outra pessoa? O quanto a gente para ouvir a história da outra pessoa, para a gente contemplar a história, a vivência, os desafios, a verdade das outras pessoas, né? E aí, Yara, eu quero ler esse pedacinho aqui para você. Você diz assim, gente, eu não vou falar nem a página, só para vocês comprarem o livro e dar valor a todas as histórias do Elas e o Agro. Suas mãos calejadas e fortes apresentam honrosos anos de enxada. Os lindos olhos verdes dela ficaram mais espremidos após anos debaixo do sol. A história da Helena se confunde com a narração de tantas outras mulheres que nasceram e cresceram na terra, na labuta, e delas tiram até hoje o seu sustento. Eu não posso chorar aqui. Mas é bem isso.
E a minha mãe, como você falou, ela não é uma mulher notória, reconhecida na televisão. Claro que ela está dentro do Elas no Agro. Agora, né? Agora ela tá. Esses dias ela falou para mim, Não, filha, a eu tô vida dela famosa. está reconhecida, nós só materializamos através do livro. Verdade. Mas assim, a minha mãe não era, né? Não era dessas mulheres notórias hoje que aparecem na TV, que já tiveram, que têm empresas reconhecidas mundialmente, que tem algo assim, que tinha algo que fosse tão relevante assim, que fosse de conhecimento de muitas pessoas. A minha mãe é uma mulher simples, mas tão virtuosa, e que hoje, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de trazer esse reconhecimento para ela enquanto ela está viva, e isso me deixa tão feliz. Toda vez que eu penso, gente, a minha mãe leu o livro em vida, né? É algo assim que não tem preço que pague, que não tem que não tem nada no mundo que se compare à alegria. E ela fala sempre emocionada, né? Obrigado, filha, meu Deus, nunca pensei que eu fosse parar nas páginas de um livro, mas ela não sabe do tamanho da minha alegria de proporcionar isso para ela. E não é nem por conta de algo que eu estava devendo para minha mãe. Minha mãe nunca imaginou que eu ia fazer um negócio desse. Mas ao contar a história dela, eu conto a minha história. Ao contar a história dela, eu conto a história das minhas tias, da minha avó, nossa, minha avó, tô morrendo de saudade da minha avó. Da minha avó, a minha filha vai ler essa história. Então, é uma coisa imensurável de valor, um valor gigante para a minha vida também. É um presente que eu me dei também. E a minha mãe, ela trabalhou na roça, assim, na roça mesmo, por toda a infância. A adolescência também, início da vida adulta. E até agora. Hoje a minha mãe, ela às vezes ela sobe no trator com meu pai, sobe na colheitadeira com meu pai, mas hoje ela faz tanta coisa maravilhosa, e que a agricultura nos proporciona isso. Você dizer que é da terra, quando alguém fala eu sou agricultor, já imagina imensas lavouras, já imagina andando, aqueles agricultores andando com caminhonetes do ano e tal, mas a agricultura é muito mais do que isso. Quando a gente fala em agricultura, a maioria das pessoas, não a gente que trabalha com isso, né, e que vive disso, a maioria das pessoas só pensa no alimento, na oportunidade de emprego e tal. Eu digo que é muito mais que isso. A agricultura nos proporciona sabedoria de vida. A agricultura, ela nos proporciona... Nós temos tanto a aprender com o agricultor, tanto a aprender com o agricultor. O agricultor, ele não é como nós estamos aqui hoje, sendo imediatistas, querendo as coisas para ontem, que as coisas se realizem na ocasião em que você começa a fazer, em que as pessoas atendam você conforme as suas próprias demandas, e que você fica chateada quando não atendem suas demandas no momento em que você quer. O agricultor, ele não pode ter essa falta de temperança, essa falta de paciência. O agricultor, ele precisa, em primeiro lugar, trabalhar a paciência, saber esperar, saber que o tempo não é ele que faz. O agricultor, acima de tudo, ele precisa de fé. O agricultor, ele precisa desenvolver uma fé que muitos de nós não temos hoje. A gente fala, eu acredito no tempo de Deus. O agricultor acredita. O agricultor, se ele tem pressa, ele não colhe. Ele precisa semear a paciência. O agricultor, ele semeia a paciência para colher os frutos dessa espera. Precisa trabalhar virtudes como a fortaleza. Precisa acreditar que não é simplesmente plantar a semente na terra
que ela já vai brotar. É preciso, em primeiro lugar, preparar a terra. E olha que maravilhoso, se nós trabalhássemos isso nas coisas que fizemos no ordinário, na rotina. Se você quer algo, você precisa preparar a terra, metaforicamente falando. Preparar a terra, para daí semear a semente no solo preparado. E que solo é esse que nós estamos cultivando? De que maneira estamos preparando a terra para plantar a semente, ou seja, os nossos projetos? E quando você planta, você semeia, você tem que esperar. Você tem que esperar a germinação. E a germinação, e é a fé, e é o cuidado, é a vigília. Por último, você colhe. Então, além do agricultor gerar o sustento para o mundo, para a mesa de tantas pessoas que às vezes de boca cheia falam mal do agricultor, o agricultor, a agricultura, ele é uma escola de virtudes. A agricultura é uma escola de aprimoramento humano, real de fato. Então, a agricultura é muito mais do que isso. É uma sabedoria imensa que o agricultor nos proporciona. A gente tem muito que aprender com o agricultor. E sabe, Yara, a gente, é engraçado que hoje as crianças, os adolescentes, os pais viram e falam assim, vamos ensinar a respeitar a natureza. O agricultor, ele nasce respeitando a natureza. Isso já faz parte dele. Hoje em dia fica falando, não, o homem é a natureza. O agricultor, ele sabe que o homem é a natureza, que não existe você ter duas partes, né? Eu falo assim muito, é engraçado que a gente às vezes fala, nossa, a lua cheia é linda, a lua nova é linda. E o agricultor, por exemplo, minha mãe ela já olha, já pensando, já vai chover, é época de plantar, sabe? Que nunca ela pensa que a chuva vai atrapalhar, que a chuva é abundância na vida do agricultor. Então, assim, toda essa essência de vida do ser humano, isso tudo que vem da natureza, isso é uma coisa que já vem de respeito desde quando ele nasce. Não há necessidade de aprender absolutamente nada, né? Então, assim, é muito interessante que você falando da sua mãe, eu lembro muito da minha, e assim, essa coisa da gente falar, não existe você discutir escassez, eles deixam a parte de escassez, sabe, daquela coisa que não existe, muito pequena. Por quê? Porque eles praticam a abundância o tempo todo. Gente, eu falo assim, a minha mãe, muitos que me seguem no meu perfil, a minha mãe, na época da abóbora, ela manipula uma cidade atrás de abóbora para buscar abóbora lá em casa. Ela liga para um, liga para outro para buscar abóbora. Eu trago o meu carro com o porta-mala. Quantas pessoas ganharam? Cheio de abóbora, porque ela quer que eu traga. Eu ganhei já a abóbora da sua mãe. Eu falo assim, mãe, mas se eu for andar lá 10 quilômetros para entregar uma abóbora, quanto que não vai custar essa abóbora? Por quê? Porque é abundância. É quando a gente tem aquele solo sagrado em que nos entrega tudo isso, né? E assim, a forma da gente ver o agricultor, hoje profissionalmente eu trabalho muito com o turismo, com consultoria em turismo, de implantação de meios de hospedagem, de trabalhar alguns meios de hospedagem também em fazendas, em empresas, né, da agropecuária. A gente diz assim, essa entrega que a gente tem que fazer, esse aprendizado, ele não a gente hoje, o agronegócio, a pecuária, a gente não pode dizer que a gente tem que fazer alguma defesa, porque a gente defendendo a produção do alimento, aquilo que a gente consegue entregar e que é a sobrevivência do ser humano, isso não precisa de defesa, isso precisa de respeito, precisa de que todas as pessoas enxerguem, entendam o que é isso. Todas as outras atividades que vêm, a gente precisa de um aprendizado. Agora, a produção, hoje a agricultura, as pessoas que estão lá no campo, elas, enquanto nós estamos acordando, pensando de ir para a academia, ir trabalhar no escritório,
a gente tem o produtor lá acordando 3, 4 horas da manhã, ou tirando leite, ou eu participando da produção pensando, não, hoje eu tenho que colher porque talvez amanhã chova. E aí a gente vira e fala, mas estamos esquecendo da cidade? Não. A cidade, ela complementa todo esse processo, porque o agricultor também precisa da tecnologia, da organização sistêmica que a cidade proporciona. Então, assim, as pessoas têm que enxergar que isso é um eixo, né? Que não é uma coisa separada da outra. E aí, nessas histórias que tem no livro, a gente tem muito disso, a gente demonstra, tá com a Dejane aqui. Dejane é uma comunicadora fantástica, né, da Crop Comunicação. Já vou fazendo propaganda de todo mundo aqui, porque a gente tem que valorizar esse apoio essa construção que a gente tem, né, dentro do meio. E a Dejane, ela faz essa comunicação, esse trabalho de mostrar, de fazer, de dar valorização ao homem do campo. A gente tem, por exemplo, a nossa coautora, a Elicineia, que é lá de Cáceres, 40 anos dedicados à agricultura familiar na Empaer. Quantas e quantas mulheres, quantas e quantas famílias foram ajudadas, começaram a entender do seu negócio, começaram a vender a sua produção, às vezes nem sabia como vender a sua produção, e veio fazer toda essa organização, né? Então, assim, a forma como a Yara está falando, assim, de escrever a história da sua mãe, né, Yara? De valorizar cada momento dela, cada dificuldade, cada superação, que essas pessoas antigas, minha mãe tem 86 anos, eles não faziam isso como forma de valor, de enaltecer. Não, eu fui ali e fiz e tive um filho, pronto. Por quê? Porque para ela é a entrega do que ela tem que fazer para a comunidade, para a humanidade. Não havia necessidade de você dar esse valor esplêndido. Hoje a gente precisa fazer isso. Porque essas pessoas, essas histórias, essas verdades têm que ser reconhecidas, né? A gente tem que entregar isso. E aí a Yara falando da questão do convite, eu falei na outra live também, às vezes a gente tem uma síndrome de patinho feio, o que eu vou escrever, né? Ah, mas minha história não tem interesse. Não, Vanice, convida outras mulheres que estão mais na linha de frente ou que querem. Não, cada uma tem a sua verdade. Você imagina assim, isso podia ser quase igual aqueles concursos que faz em escola, né, de criança. Gente, vamos todo mundo escrever sua redação escrita Minhas Férias. Vamos contar a minha história com o agro. Quem nunca fez isso na volta das férias? Não é? Quem sabe ser uma coisa assim para que todas as pessoas pudessem. Aqui pode ter certeza que 100% das pessoas escreveram essa sua redação. E por que não cada uma de nós escrevermos nossas histórias? Gente, assim, eu queria que todo mundo conhecesse o Jair, que é editor-chefe da Humanos. Ele realmente fez uma humanidade comigo, de falar o quanto ele me enalteceu, me deu força em tantos momentos que às vezes passava um tempo. Eu, por exemplo, eu tive mulheres que foram para UTI no Covid, que perderam parentes, sabe? Gente, mulher que separou do marido, falou, não quero saber do agro mais. Então, assim, e isso foi deixando, falando, como que eu vou trazer mais mulheres, trazer com que essas mulheres tenham, honre as suas histórias e conte para outras mulheres. E isso foi feito de uma forma tão magnífica, a entrega que a gente pôde fazer. E aí, assim, do jeito que eu também, toda vez que eu trabalho em projeto, eu falo, gente, é só mais um projeto. Eu olho, nossa, na hora que eu começo, eu acho lindo, grande. Depois eu vou acostumando com a ideia. Aí eu já falo, não é tudo isso. E o Jair ficava o tempo todo. Jair, eu quero aqui publicamente agradecer muito, tá? Todo o trabalho que você, a equipe da Humanos, fizeram com esse livro, porque realmente foi fantástico. E a Yara hoje conta, né, Yara? O quanto é satisfatório, o quanto, assim, você ganhou mesmo. A Yara já é uma escritora nata, né, Yara? Já escreveu outros livros e você pôde ter essa oportunidade aqui, né?
Ah, é maravilhoso. E assim, se todo mundo tem uma história para contar, né? E no caso das mulheres em especial, né, Vanice, é que desde que a gente é pequena, ninguém ensinou ou ninguém falou pra gente que nós tínhamos valor, que a nossa história tem valor e que a gente desde pequena não aprendeu a se amar e, consequentemente, não amar a nossa história. Essa materialização dessas 13 mulheres escrevendo suas histórias aqui, ou no caso, eu digo que eu contei a minha história, porque se eu contei a história da minha mãe, eu contei a minha também, né? E tem a minha história ali. Isso é uma maneira de nós compartilharmos com o mundo o nosso valor, né? A mulher do campo, seja ela atuante no campo diretamente, ou como você citou, nossas outras coautoras que fazem trabalhos magníficos relacionados ao agro, nós temos que esse livro veio trazer uma visibilidade que eu não sei se já aconteceu isso antes em alguma obra literária, né? E até o meu pai, querido, meu pai ficou super orgulhoso, assim, sabe? Aí eu fiquei com aquela, nossa, Deus, eu não contei a história do meu pai. Mas era uma ocasião para contar a história da minha mãe. E a dele também tá ali, né? Porque meu pai sem minha mãe não é um só. E dessa maneira a gente traz visibilidade a essas mulheres que pode ser que o mundo não conheça, mas que elas têm tanta coisa a nos ensinar que dá realmente um livro, né? E quantos aprendizados cada uma delas trouxeram e que a gente pode tirar, igual o, o Jair fez. Então, nossa, eles fizeram um agrado tão bonito para nós, as coautoras, fizeram uma bolsinha no dia que entregaram os livros, com as frases mais especiais que eles mesmos acharam de cada capítulo. Então, cada uma de nós tem uma lição a ensinar. E essas lições, muitas das mulheres que vão ler esse livro, elas também têm da vida delas. Nossa, eu também vivi isso. Eu também acredito nisso. Então, existe a tal da sororidade, existe a tal da empatia, mas isso aqui trouxe visibilidade para que a gente entenda o valor que as pequenas coisas que você tinha falado lá no começo, o valor que as pequenas coisas trazem para o convívio. A minha mãe, ela enxerga nas coisas mínimas, pequenas do dia a dia, tem um spoiler lá no livro também, no meu capítulo, que fala da história do beija-flor. A minha mãe, os pequenos detalhes trazem grandes felicidades. Os pequenos detalhes do dia a dia, que às vezes a gente com uma lente embaçada não consegue enxergar. Então, que a gente olhe e leia esse livro e tire essa lente embaçada do rosto e comece a enxergar a graça da vida, a graça do alimento, do alimento que você come todos os dias ali, que tem alguém por trás que preparou, plantou, vigiou, acreditou e colheu para que você comesse. Ali tem amor. A terra, e é o que eu sempre falo também, a minha mãe, ela não tem grandes ideais materiais, como ideal coisas materiais. Não tem sonhos que eu digo que é na nossa horizontalidade, né? São coisas que pega, coisas que eu conquisto, sabe? O dela é mais verticalizado mesmo, que é em relação ao divino, que é servir, compartilhar, se doar. E a terra comunga com esses verbos. A terra você compartilha, a terra você doa, a terra serve. Servir é o verbo da terra. E a minha mãe, ela serve também. E isso é uma grande realização na vida dela. É isso que traz brilho nos olhos dela. Então,
falar disso, ela tem muitas outras histórias, mas aqui eu coloquei as lições que eu aprendi com ela, que são muitas e muito lindas também. E as outras coautoras também escreveram coisas magníficas, e eu recomendo muito. Gostaria muito que muitas mulheres, todas as mulheres, lessem sobre isso. É bem interessante, assim, porque na filosofia, e a gente vai aprendendo, né? Eu falo assim, com você eu aprendi muito ano passado, que eu fiz uma imersão contigo, né? E na filosofia fala, cada um tem seu papel, né? As flores, as plantas, ela tem o seu papel, os animais têm o seu papel. O ser humano, ele tem o seu papel. Aí vira a pessoa e fala assim, nossa, eu quero ser um ser humano incrível. Nós já somos, nascemos ser humano. Nós já somos humanos, já somos. O que a gente pode ser? Um melhor ser humano, né? E assim, a Terra, e a gente percebe que as pessoas estão voltando, tentando ir um pouco mais para o interior. Gente, esses 2 anos que nós passamos aí, o quanto as pessoas pensaram. Aqui eu falo assim, no estado do Mato Grosso, a gente teve uma situação, até, quem me falou isso foi Dejane, aqui uma das coautoras, de vários profissionais que voltaram, que trabalhavam aqui no Mato Grosso, voltaram para o estado, para São Paulo, para Minas, por quê? Porque queria estar do lado da sua família, queria voltar ao centro. Então, às vezes, a gente vai trabalhando, vai nesse mundo louco, e aí a gente se distancia desse centro. E aí a gente tem que retornar a esse centro. E a gente retorna ao centro. Eu tive 2 pessoas que eu fui presentear com o livro, a pessoa virou e falou assim, você contou a história da sua mãe, elas do agro. Eu falei, não, eu contei a minha. As pessoas não me enxergam dentro do agro, mas a minha essência é lá. A minha infância é lá. Quer dizer, minha família mudou para Rondonópolis em 73, nós tivemos fazenda lá. Fomos em 81 para Araputanga, estamos há 40 anos lá. Com o quê? A minha essência, a minha infância, as minhas férias eram em fazenda. Apesar que eu morro de medo de sapo, de perereca, essas coisas baratas, tudo, né? Nossa, eu sou meio urbana nisso. Mas a minha essência sempre foi isso, né? Então, eu tenho certeza que por mais que as pessoas morem em cidades hoje, elas querem voltar a essa essência dos pais, dos avós, sabe? Mesmo que visita alguns familiares, em que isso, e aí essa essência é o quê? É puro aprendizado. São as verdades, são os valores das pessoas que estão lá. E sempre vai estar guardadinho naquele centro. E as pessoas podem ir lá a todo momento, consultar, se revigorar, se energizar, trazer isso para o dia a dia. E a gente percebe que todas as pessoas, elas querem isso. Às vezes é questão de família, questão de trabalho, questão de velocidade, sei lá. Mas as pessoas querem fazer isso, né, Yara? Sim, E esse livro trouxe muito isso, né? Trouxe e muito aparente. Na verdade, o que acontece? A gente vê manifestos contra a agricultura, de vez em quando que aparece, né? Falando coisas pejorativas, só que, na verdade, o ser humano provém da agricultura, desde os homens das cavernas. A sobrevivência humana precede da agricultura. A agricultura, ela comunga todos os dias na mesa de todas as pessoas do mundo. Então, existe esse elo que talvez essas pessoas que não reconheçam ou até, às vezes, falam mal do agricultor, do trabalho do agricultor, e não sabem da profundidade, com profundidade no assunto, sabem com teorias, pseudo-teorias, enfim, descabidas sobre o trabalho magnífico do agricultor e o quanto ele também gera na nossa economia, o quanto ele valoriza o nosso país, a nossa economia. E é isso que gira, é isso que traz para o nosso país reconhecimento lá fora.
Mas essas pessoas, elas esquecem que esse centro delas, essa essência delas, provém da agricultura. Se elas estão aqui hoje, foi porque a sua herança hierárquica lá de antigamente, sobreviveu da terra. Se for pesquisando árvores genealógicas, a família lá veio da terra. Então, e isso também é fator de reconhecimento que a gente tem que valorizar, tem que trazer essa visibilidade mesmo, sabe? E uma obra primorosa como essa, ela tem vários exemplos, vários, e tantas histórias incríveis, que trazem essa essência ali, dessa raiz, que nós, como seres humanos, às vezes não lembramos disso. Né? Então, por isso que é tão valoroso, né? A gente falar da agricultura hoje, e vamos falar sempre, sempre. A minha geração, com certeza, já tem registrado aqui essa herança hierárquica tão valorosa que provém da terra, que veio da terra. Se hoje estão onde estão, foi por conta desse nosso antepassado todo, né? E todos no antepassado têm alguém que trabalhou na terra, que tirou sustento da terra. E é muito engraçado, porque você fala, a mesma forma quando eu te chamei, você falou, amiga, mas eu vim de pequena de lá, eu não tenho mais a ver, quem tem é minha mãe. E aí você foi contar a história da sua mãe. A gente tem a Cleiva, que é a nossa coautora também, ela virou e falou, amiga, eu trabalho com constelações sistêmicas, eu não tenho a ver. Eu falei, então conte a história de mulheres que vieram para pedir ajuda, de mulheres que têm essa dificuldade com o agronegócio. Nós tivemos mulheres que foram voltaram para o campo, como foi o caso da Madalena, como foi o caso da Marlene, que era modelo, né? E nós temos mulheres que saíram, como é a Gilce, a Maristela, que vieram para Cuiabá, de Tangará, e vieram para Cuiabá. Então, assim, essa verdade, em algum momento, assim, eu antes chegava a pessoa, escuta, você não tem alguém para indicar? Uma mulher que tenha uma história? Eu tenho. Agora tem que ser assim, escuta, conta a sua história. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Na hora que você parar, o primeiro segundo, você vai ver que a sua história tem a ver com o campo, a sua família. Você com certeza tem um valor nisso para contar em algum momento. E assim, eu realmente, gente, assim, eu queria, é um depoimento que às vezes a gente fala até cansativo, mas eu não tinha noção do quanto essas histórias, do quanto um livro, uma obra literária ia chegar tão longe, ia impactar tão profundamente as pessoas. Eu não tinha noção de quanto valor tem a gente entregar a nossa história, a gente entregar a nossa verdade. É como se a gente abrisse para outra pessoa falar assim, eu quero entrar na sua vida. No dia do lançamento, eu tive pessoas que foram no lançamento que, assim, jamais eu imaginaria que essa pessoa estivesse lá e ela virou e falou, Vanícia, eu vim para comprar seu livro. Como assim? Eu imaginei que iam os convidados da Iara, eu imaginei que iam as pessoas que têm contato com a auditora. Então, a gente não tem noção do quanto pode fazer com que essas histórias tenham um valor para aquelas pessoas que já conhecem. Olha a Nara entrando aí, ó. Nara também, que é uma das nossas coautoras também, lá de Diamantino. E aí, então assim, a Nara é todo dia. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com ela, gente, o quanto eu vou ter que fazer uma propaganda aqui de agradecimento, mais de agradecimento com a Agroamazônia, que veio, comprou os exemplares do livro, e ela estava fazendo, presenteando no stand da Farm Show, lá em Primavera, sorteando, e lá em Lucas, do Rio Verde. Assim, o quanto isso tem valor, sabe?
para atividade, para você poder inspirar outras pessoas, para um colaborador da sua empresa, aqui, para quem tem empresa, compre o livro, presenteie os seus colaboradores, os seus funcionários, a sua família. Quantas pessoas, de repente, podem sentir essa oportunidade, né? Eu falo assim, o livro é um filho. Essas coautoras são... eu vou cuidar de vocês também, porque vocês cuidaram de mim, vocês valorizaram a minha história, vocês valorizaram um sonho que para mim era meu só, de escrever um livro, e de repente eu trouxe todas vocês. Assim, Yara, é incrível você falar que você contou a história da sua mãe e que seu pai, não tem jeito de você contar da sua mãe sem falar do seu pai, né? O que acontece? Muito das nossas entrevistas, as pessoas chegaram e falaram assim, ainda mais nessa história do mundo masculino, do mundo agro, nós estamos fazendo uma outra ação. Nós queremos valorizar e mostrar a importância da mulher. E não é a mulher lá nos bastidores sem ninguém enxergar, não. É aquela mulher que já está em cima da colheitadeira colhendo. É aquela mulher que está no financeiro da empresa. É aquela mulher que cozinha para os peões, que se não cozinhasse, de repente você tem que comprar comida lá longe e isso vai impactar no custo financeiro no final do mês daquela fazenda, daquela empresa. É daquela mulher que está do lado do marido, o marido vira e fala, nossa, eu não posso ir lá fazer compra no supermercado. Ela vai lá fazer compra porque ele vai estar ou plantando ou mexendo com gado. É daquela mulher que hoje insemina o gado, né? Então, assim, nós estamos falando de mulheres que estão no espaço mais estratégico do negócio. E é também porque em qualquer lugar que ela tiver, ela está numa área estratégica. E também é daquela mulher que fica em casa para que o marido vá lá colher, plantar e volte e tenha a comida na mesa. Aquela que cuida dos filhos, que fica em casa, que chamam do lar, que hoje, infelizmente, com umas ideologias descabidas, desvalorizam a mulher que opta e que ajuda o seu companheiro, cuidando dos filhos, cuidando da casa, para que tudo esteja em pé quando ele voltar, para que ele vá lá buscar o sustento, para que ele vá cria segurança familiar. Ele vá lá buscar tranquilo, buscar o sustento da própria família, buscar a prosperidade financeira da própria família. E essa mulher, aquela que vende, minha mãe, aquela que vende queijo no mercado, ela vende queijo no mercado. Nossa, ela não está lá inseminando também, não está lá fazendo, né, lá, todo dia lá em cima do trator, mas ela está lá gerindo o sustento da casa para que o meu pai vá para a lavoura tranquilo, para que ele volte, a comida esteja quentinha na mesa, um lençol limpinho para dormir. Então, além de todas essas mulheres notórias também, é dessa mulher que faz o ordinário, que às vezes ninguém vê, que ninguém vê e não valoriza, e hoje em dia esse tipo de mulher às vezes sofre ataques de outras mulheres que trabalham fora e tal. Então, assim, a mulher do campo, ela precisa ser valorizada do mínimo pequeno, invisível, que ninguém vê, até o maior. E muitas dessas mulheres, que às vezes, no caso da minha mãe, ela ia para a roça também, e a minha avó tinha que cuidar de 8 crianças em casa, ter almoço pronto, ir para a lavoura, voltar a lavar roupa na mão, no tanque lá no frio, no mais rigoroso frio do inverno, deixar um casarão limpo, deixar comida na mesa e ainda ir para a roça e de madrugada tirar leite. Se eu falo assim, eu até falo, tiro o sarro do pai e da mãe, conto para eles, né? Eu fico imaginando os homens fazendo isso. Se eles tivessem que fazer isso, né? Os nossos amados esposos, os homens aí, tivessem que fazer tudo isso, eles iam cair de cama no primeiro dia, Varice. Mulher é isso,
ela tem uma força tão descomunal que até o próprio homem desconhece. E muitas mulheres, muitas mulheres também não reconhecem. Então, por isso que é tão importante. Aqui tem tantas mulheres que fazem coisas grandiosíssimas, mas tem aquelas que fazem coisas invisíveis para muitas pessoas, mas que têm um valor tão grande, tão grande. E é isso que a gente tem que olhar uma para outra e enxergar valor no que a gente faz. Né? A mulher do campo tem muito valor, independente do lugar onde ela esteja, independente do que ela está fazendo. E é bem isso, assim, foi quem? A Sandra aqui, que acabou aqui, ó, colocando o papel de cada um. Hoje, você pega uma mulher que está lá sendo frentista num posto. Pronto, ela está fazendo o papel dela. Aí, Sandra, você está perguntando onde encontra esse livro? Na Livraria Janina, ou o Neliton vai colocar aqui o arroba de todas as coautoras aqui para nós, Neliton, por favor. E aí você pode entrar em contato com qualquer uma delas, hoje em especial com a Yara, que tem um exemplar também, tá? Tem Então, alguns assim, aqui. cada um vai lá, executa o seu papel, realiza o seu papel. E do outro lado a gente tem o respeito. E pronto. E tá tudo certo. Não há necessidade de se cobrar uma inversão. Não existe inversão de valores. Cada um que vai, que faça o seu papel e que esteja tranquilo com aquilo, pronto. Tá tudo certo. A gente tem esse respeito. Então, assim, essas histórias no livro contam muito disso, desse respeito. Não há necessidade de criar julgamentos ou de levantar uma ideia diferente daquilo que realmente acontece no dia a dia. É aquilo e pronto. Se está feliz, se está executando o seu papel da melhor forma possível, pronto, está tudo certo. Vamos respeitar e pronto. E é isso que a gente tem que contar em cada história dessa, né? Gente, eu queria falar para vocês aqui, ó, porque o Nélito, como sempre, me deixa super antenada. E a gente hoje, nós temos um desconto de 20% no livro, ele de 62, está saindo por R$52, pagando com Pix. Então, vocês podem entrar em contato, entrar direto no site humanoseditora.com.br. Entra lá e a gente tem a venda. Eu acho que quem foi aqui que perguntou, já até perdi aqui em cima dos comentários. Foi a aqui. Sandra, eu acho. Sandra, entra direto no site da Humanos e aí você já pode, pagando com Pix, ter esses 20% de desconto, tá bom? Beijo, Dirce. Beijo todo mundo. Gente, tanta gente querida entrou. Aí, ó, tá entrando um monte de gente. Eu tô achando ótimo. Esse povo da Yara veio e ficou comentando. Yara também faz as lives dela, que parou um pouquinho por causa dessa Rafinha nossa. Yara, mostra a nossa pessoinha do agro que tá vindo aí de novo. Eu adoro. Ai, Jesus! Mostra essa pessoinha aí, olha lá, gente, como que tá a Yara, ó, loguinho. Amiga, entramos na 35ª semana. Agora olha o coração que lindo. Tá, ó. Gente, é o seguinte, essa live, para quem tá aí agora, nós estamos com lives semanais dentro desse perfil da Humanos Editora, apresentando todas as coautoras, as 13 coautoras do livro. E hoje nós estamos aqui em especial com a Yara. E aí, Yara, a gente está... assim, né? Não vou apertar porque você tem que dar comidinha para você e para a Rafinha, né? E aí eu queria que você falasse para nós aqui, deixasse sua mensagem para todos os nossos participantes aqui. Sandra, adorou, né, Sandra? A barriguinha da Yara. Eu também, quando eu encontro com ela na academia... E eu quero agradecer imensamente aí a equipe da Humanos, o Neliton, Jair, que já entrou aí, Leandro já entrou também, Lucas. E aí você deixar aí a sua mensagem hoje da nossa live. Foi um prazer, viu, amiga querida Vanice? Nossa, é tão bom falar da minha mãe, então é melhor ainda da minha avó. Eu não canso de falar. Eu acredito, assim, que
independente de onde você esteja, né, o que você esteja fazendo, o importante nessa vida é que você aprenda a servir, assim como a terra, né? E como é esse servir? Com o melhor que você tem, com as coisas disponíveis que você tem. Às vezes não é com coisas materiais, mas são com coisas humanas, né? E o agricultor, ele comunga com o verbo da terra, que é servir. Então, que nós, como seres humanos, aprendamos cada dia mais a servir através das coisas que nós temos, mas não materiais, coisas humanas mesmo. E que a gente aprenda, através desse livro e do que a gente tem falado aqui, que a gente aprenda com o agricultor a semear virtudes para a nossa vida. Virtudes como a paciência, virtudes como a fé, que é isso que move o ser humano, isso que faz com que a gente realmente amadureça e cresça moralmente e que adquira virtudes ao longo da vida. Porque quanto mais virtudes eu buscar, mais madura eu me torno. Então, temos muito que aprender com o agricultor, temos muito que aprender com a terra. E ambos comungam do verbo servir. Que a gente seja servos especiais para Deus, que a gente seja servos que buscam crescer espiritualmente todos os dias, olhando para o outro, compartilhando, comungando e partilhando das coisas boas da vida. É basicamente isso. Ai, obrigada. Eu estava olhando aqui ver se Neliton tinha mandado alguma mensagem. Essa minha amiga linda, Yara, uma das coisas que eu queria colocar contigo, assim, a valorização do livro que a gente teve, porque a editora falou que quando é feito lançamento com várias coautoras, sempre falta uma ou outra, né? No lançamento, por situações inerentes à vontade também. E nós tivemos todas as 13 participando, Foi lindo. a valorização de todas, a organização, assim, foi 100%. As pessoas falaram, Vanice, minha irmã falou, Nenê, mas... Eu me chamo de Nenê, né? Nenê, mas nossa, mas você fez tudo isso, eu nem vi você fazer nada. Eu falei, não, eu cheguei como convidada também. Porque a Humanos, ela fez com tanta maestria, com tanto cuidado, personalizou tanto essa entrega desse livro para nós, que assim foi uma surpresa, um dos maiores projetos da minha vida, e que vocês fizeram ele ser realmente diferente. Eu quero agradecer muito, muito, muito você estar nesse livro. Você Que trouxe agradeço. uma consistência e uma essência muito grande. E assim, uma das coisas que eu acabei falando aqui na live, que é muito, muito valoroso para nós, é que todas as pessoas possam voltar e sempre voltar à sua essência. Sempre que perder... Ei, olha aí, Auge! Um beijo para você e para Dani. Olha a Auge aí. Auge, beijo Nós vocês. estamos finalizando. E que as pessoas possam, quando se sentir perdidas, quando se sentir que não... que estão com dificuldades, que possam voltar à sua essência, ao seu centro. Não só isso a gente fala aqui, ou de uma atividade ou de outra, mas como ser humano mesmo. A gente sabe que as pessoas vão lá no seu centro, pesquisam, olham, buscam tudo isso com a sua família, com o seu aprendizado, com o seu momento, e as pessoas vão encontrar resposta para tudo. Então, assim, eu queria agradecer imensamente todo mundo que está aqui na live, dizer assim, comprem o livro, vão na Livraria Janina ou entrem em contato com as nossas coautoras, presenteiem as mulheres com essas histórias, com esses aprendizados, essa luta diária que nós temos dessas mães, dessas mulheres, desse ser humano que somos e que estamos sempre junto com a natureza, sempre construindo
e renovando para a gente ter um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada, Humanos Editora. Yara, te amo, minha amiga. Beijo, minha querida. Boa Também noite te a amo. todos. Beijo para minha madrinha que estava aqui também. Beijo, beijo. Beijo, até mais. Até mais. Tchau, tchau.